Estância homenageou Hernani Freire pela passagem de seu centenário. A Prefeitura Municipal de Estância prestou uma homenagem pela passagem do centenário de Hernani de Souza Freire, um estanciano ilustre que nasceu em 3 de setembro de 1910 e foi um homem de trajetória brilhante que honrou o nome de Estância em sua trajetória de vida. A homenagem foi realizada no auditório do Fórum Ministro Heitor de Souza, no dia 3 de setembro de 2010. Contou com a presença de seus familiares, amigos e autoridades do município e do estado, que puderam se emocionar com os discursos de familiares e com a centenária Lira Carlos Gomes, que executou as músicas prediletas do homenageado. Na oportunidade foi anunciada uma justa homenagem com a nomeação de uma rua com o nome de Hernani de Souza Freire. Aprovada por unanimidade e que a Estância faz esta justa homenagem em nome de um homem que fez história num local agradável, a Praia do Saco, uma das ruas da Praia do Saco, que é conhecida internacionalmente. O prefeito Ivan Leite, ao pronunciar-se, destacou a importância de Hernani Freire para o cenário econômico de Sergipe e também a forma inteligente, íntegra e competente com que Hernani conseguiu despontar no cenário financeiro não só do estado de Sergipe, mas do Brasil. Doutor Carlos Guina não queria fazer uso da palavra, porque ele achou que o filho e o genro fariam bem a representação e o agradecimento ao homenageado. Mas como eu conheço o potencial do Dr. Carlos Guina, eu insisti. O ruim é falar depois dele, porque a comparação aqui é justa. Mas valeu a pena, professor. E sem dúvida, jovens, vocês estão aqui testemunhando algo interessante. Vocês viram a vida de uma pessoa sendo espelhada, sair no dia de hoje completando 100 anos. E uma peculiaridade, não sei se vocês notaram, uma das primeiras formas de ganhar dinheiro foi utilizando a datilografia que ele tinha quando jovem. E datilografando o quê? Poesia. É muito interessante. Isso é extremamente pitoresco e tem muito a ver com Estância. Quando se diz que Estância é berço da cultura, realmente esse é o início. Como é que alguém em Estância naquela época ganhava dinheiro datilografando poesias? É algo peculiar e que deve, sem dúvida, fazer parte das trilhas que vocês escreverão o que tem de interessante no estado de Sergipe. Hoje se sabe que a informática substitui amplamente a questão da datilografia. Mas naquela época isso era extremamente pioneiro. E foi justamente aquela virtude especial, aquela virtude peculiar de seu exílio datilógrafo que abriu as portas para o seu primeiro emprego. Primeiro emprego esse, que era num banco italiano, francês. E nesse banco francês ele começou a aprender a lidar com dinheiro, começou a ganhar as suas economias e a partir daí cresceu e se tornou um banqueiro. Não foi lido aqui pelos filhos, porque me antecedeu, mas o doutor Carlos Pina me confidenciava numa reunião em Aracaju, quando tratava desse assunto, e ele dizia, olha, como banqueiro, ele nunca precisou executar um empréstimo para recebê-lo. Ele sempre conseguia uma forma de renegociar, negociar, de forma que a pessoa pudesse acabar pagando sem perder nenhum bem. Essa é a antítese da imagem que se faz dos banqueiros, normalmente tido como pessoas frias e humanas. Quando os bancos eram bancos regionais, bancos locais, havia esse interesse do progresso e do sucesso de quem tomava o dinheiro emprestado. Porque se sabia que naquele lugar onde se vivia, iria haver a multiplicação dos negócios. Hoje, pela impessoalidade dos bancos, que não são mais nem estaduais, nem regionais, sequer nacionais no são. Hoje são bancos globais e pouco importa para onde esses bancos, se uma pequena empresa do interior do Sergipe vai quebrar ou não. Pouco importa se uma pequena empresa do estado da região nordeste irá quebrar ou não. Há uma impessoalidade total. Isso é extremamente danoso para haver uma solidariedade e crescimento conjunto. Mas, lamentavelmente, é uma realidade, um fato que efetivamente está inerente à globalização.
não tem nada a ver com capitalismo, com comunismo, socialismo, porque mesmo os países socialistas participam dessa ciranda financeira e como participam. Até mesmo dão exemplos, os mais comunistas dão exemplos de saber ganhar dinheiro nessa seara que se tornou um mundo globalizado com a parte financeira. Nós vimos aqui um detalhe interessante, familiares que se afastaram pela história, pela vida, distância. E o que os motivou a retornar aqui? Diana tem a sua empresa em Aracaju de sucesso, seus filhos já estão ganhando de outros eventos de sucesso em outras empresas, não tem nada a receber distância. Da mesma forma que o Hernani, arquiteto famoso no Rio de Janeiro, nada tem a receber distância, ele só tem a dar. E a dar como exemplo, e a dar por ser grato pelo município em que o seu genitor nasceu, reconhecer e homenagear. Isso é uma coisa interessante. O que movimenta o ser humano? O que mobiliza o ser humano? Qual é a realização pessoal de cada um? Será que é dinheiro? Acredito que não. Claro que o dinheiro é essencial para ter um conforto básico, uma boa casa, uma condição de boa alimentação, condição de saúde. Isso, claro, que todos ao meio todos querem. Mas a partir desse patamar, cobertas as necessidades, tem muitos outros valores a serem buscados. Manter as suas raízes, buscar suas histórias é muito importante. Claro que cada vez nós imaginamos, mas naquela época era possível montar um banco, hoje não é mais. Mas está aí. E a nossa Microsoft surgiu recentemente. Quem está ganhando dinheiro com o Twitter, quem está ganhando dinheiro com blogs e uma série de outras coisas, atividades que sempre surgem oportunidades novas. Mesmo que não seja um sucesso a nível mundial, tem sucesso a nível local que funciona beleza. Um pequeno ateliê que a pessoa tem um nome especial, uma pequena banda musical que desponta e se torna uma banda de renome. E fica aqui uma coisa importante: nada que eu tenho feito enquanto prefeito, nada, absolutamente nada, eu faço com a intenção de dominar da cá. Eu sempre faço, estou dando, porque estou tendo a oportunidade de fazer e me satisfaz ao coração de estar fazendo certo, está fazendo justo. Mas claro, se a gente tiver a oportunidade de dar cá e a Lira Carlos não puder ser homenageada, prestigiada nos lugares, ficaremos muito contentes. E isso tem acontecido com muita frequência. Naturalmente, a gente está caminhando na vida ao fazer o bem, mais adiante, e onde a gente menos esperava, surge uma possibilidade. E o retorno do bem não é um bem pessoal para Ivan, é um bem para a nossa cidade, é um bem para a nossa região, é um bem para nós nos sentirmos bem enquanto seres humanos. Por isso, enquanto prefeito de Estância, tenho a alegria de ter participado dessa noite, dessa justa homenagem, e uma coincidência feliz, e essa homenagem compartilhada com jovens que certamente vão ficar nas suas cabeças com uma ideia um pouco diferente do que é ser do interior de Estância, do que é crescer e sair. Do que é crescer e sair e retornar ao lugar de origem para poder ser homenageado e valorizar isso. Porque não teria nenhuma graça para mim, eu não estaria aqui nem um pouco contente se a gente estivesse aqui cumprindo uma formalidade, se a gente não sentisse a emoção dos filhos, se a gente não sentisse a alegria dos netos, dos bisnetos, em estar participando do homenagem. Dessa forma, nós nos sentimos realmente alegres. E eu não seria Ivan se não fizesse um comentáriozinho, um reparo. Eu notei no discurso que foi dito, eu acho que Hernani, alguma coisa do político, que o senhor Hernani foi um secretário excelente, porque era apolítico, eu sou político. E quando eu falo isso, Era o secretário de Finanças. o secretário de Finanças, e quando eu falo isso, não falo fazendo queixa aí, falo para poder aproveitar dentro do caso que eu colocou e colocar que esse é o lugar comum dos políticos atuais. Esse, lamentavelmente, é o lugar comum dos políticos atuais. Então a imagem que se tem, e ele não fez essa frase, eu tenho certeza disso, não fez essa frase pensando no prefeito de Estância, fez uma frase como uma imagem que se tem arraigada do que é ser político com qualidade. E lamentavelmente, isso é uma coisa que está afastando jovens como vocês que pensarem na política como uma coisa séria, uma coisa transformadora. Claro que esse é uma realidade que nós todos precisamos lutar para mudar. Existem sim políticos que querem o bem comum, existem sim políticos que querem o progresso como um todo, mas esse trabalho é um trabalho continuado, um trabalho difícil de realizar, e obviamente, a cada dificuldade é preciso surgir uma nova esperança, e essa nova esperança, a caminhada, ela acaba surgindo. E por fim, fazer nosso querido José Lúcio, todo o Coronel José Lúcio Suzana,
Júlio Luciene, vou contar para vocês, já que nós somos uma reminiscência de contar coisas históricas, para poder nós termos, dentro desse cenário de 100 anos, atualmente eu estou na metade, por 50. Em 50 anos, aconteceu uma coisa curiosa. Tio Gonçalo, que aqui foi citado, uma casa cheia, uma pessoa boníssima, muito gostoso conviver com ele. Eu lembro que quando eu era menino, eu tinha a sorte de ser uma exceção. Hoje, o famoso queijo de coalho que todo mundo conhece, naquela época era algo não tão comum, era algo tanto especial. E naquela época, quem tinha direito ao queijo de coalho eram os mais velhos. Para as crianças, o doce era um doce mais simples, era goiabada, o queijinho e tal, mas não era bem o queijo de coalho. E eu tive o privilégio de receber algumas vezes a Tio Gonçalo o queijinho de coalho como uma concessão. Mas quando eu era pequeno, não era para as crianças, era para os adultos. Quando eu me tornei adulto, houve a inversão. Hoje o privilégio é para as crianças. Então, obviamente, eu espero que quando eu estiver mais avançado na idade, que os idosos vão ser respeitados, tratados com carinho todo especial, que aí será a minha vez. Mas não sendo ainda idoso, e obviamente tão pouco como o Clube Viver, eu aproveito para contar a vocês algo que é muito distância. Aqui nós temos o Clube Viver, que reúne cerca de 80 senhoras, 50 senhoras aqui de distância, que se reúnem para poder aproveitar bem, viver bem a vida, uma vida madura, uma vida saudável, de uma forma muito peculiar. Vale a pena depois vocês entrarem em contato, temos aqui alguns representantes, para poder conhecerem um pouco dessa outra peculiaridade da distância. E é dessa forma, juntando virtudes, corrigindo defeitos, que efetivamente, com muita fé em Deus, nós queremos o sucesso de todos. Deus abençoe a todos aqui presentes. Muito obrigado. São flores plantadas no quintal da minha casa por minha mãe e são doadas a quase todos os eventos da prefeitura. Então, são flores naturais, feitas com muito carinho também, com conhecimento. Hernani Freire, uma vida dedicada ao trabalho, à família, à sociedade sergipana. Uma vida abençoada. Um homem exemplo a ser seguido.